Uma sociedade não vive sem trabalho. Fato. Poderíamos gerar toda uma discussão acerca dessa afirmativa. Por um lado, pode ser visto como uma essência humana, algo intrínseco ao homem e à sua condição. Por outro lado, visto como uma mercadoria, onde o homem vende sua força de trabalho. Com isso, nos perguntamos: o que de fato é o trabalho? O homem sempre trabalhou? Emprego é a mesma coisa que trabalho? Trabalho, essência humana ou mercadoria? A palavra trabalho vem do latim tripalium, técnica de tortura romana obtida com 3 paus cravados no chão, no qual era colocado o condenado à pena. A etimologia latina foi formada a partir do prefixo tri, 3, e palus, pau, estaca. Mas a ideia de trabalho como tortura não era da etimologia latina, uma vez que o verbo trabalhar era laborare, e trabalho, labor. O trabalho dentro da história da humanidade é um elemento que se confunde com a própria vida, pois é uma atividade natural e eterna da raça humana que se caracteriza pela ação produtiva, sendo um instrumento utilizado pelo homem a fim de satisfazer as suas necessidades mais primárias. Logo, foram os homens que o inventaram. A produção obtida por meio do trabalho não é obra do homem isoladamente, tem sempre caráter social. Dessa forma, os homens acabam se relacionando e o trabalho de cada um converte-se numa partícula do trabalho social. Isso ocorre desde as sociedades primitivas até nos processos industriais mais avançados. Tem como analisar a evolução do homem, da própria humanidade, sem evidenciar a importância do trabalho. A partir do trabalho é que o homem pôde se adaptar à natureza, pôde modificar a natureza. Ele pôde, nesse caso, transformar as relações sociais, que ele pôde, inclusive, evoluir, algumas, nesse caso, condições, digamos assim, tecnologicamente mais avançadas. Se você vai analisar a história do trabalho desde o princípio, você vai falar exatamente dos primeiros hominídeos na condição de caçadores e coletores. No período ainda do chamado Paleolítico, na pré-história, que o homem tem que se deslocar de um ponto para outro, geograficamente falando, que era dependente dos recursos tirados da natureza, e isso forçava uma condição de nomadismo. E esses grupos gradativamente foram evoluindo na medida em que houve a chamada Revolução Neolítica, que foi exatamente a invenção da agricultura e a domesticação dos animais, que permitiu exatamente a passagem de um modelo de caráter nômade para um caráter sedentário. Para Marx, o trabalho é a essência do homem, pois é o meio pelo qual ele se relaciona com a natureza e a transforma em bens e que se confere valor. O trabalho é a relação do homem com o mundo, pela qual aquele transforma este, retirando dele sua subsistência, o que possibilita sua emancipação na natureza. Entretanto, o trabalho vai além da necessidade humana de buscar sua subsistência ou realização pessoal e social. Ele também serve para expressar a essência humana, a própria personalidade do indivíduo.
Quando dizemos, por exemplo, que alguém é médico, policial ou artesão, estamos, de certa forma, definindo um ser a partir do trabalho que ele exerce. Todos os homens são livres e iguais, enquanto vendedores e compradores de mercadorias. Consequentemente, aqueles que não têm mercadorias para vender são forçados a escolher a morte ou a venda do que ainda lhes pertence: os braços, as mãos, o raciocínio, os gestos, sua atividade vital, sua força de trabalho em troca de salário. O ser humano é constrangido ao ser forçado pela necessidade de vender suas aptidões no mercado de trabalho. O trabalhador deixa de ser humano por não mais agir assim. Ele passa a ser somente uma força de trabalho, como subordinado à vontade do capitalista. Quem não tem valor, tem preço. O empregado age como uma mercadoria. Segundo Karl Marx, força de trabalho eram as habilidades e aptidões submetidas à condição de compra e venda. Essa crítica da economia política capitalista dizia que o homem virava mercadoria sob as tais condições, e isso impulsionava a produção de riquezas. Tudo que o empregado faz existir por meio de seu emprego é radicalmente separado dele, e se torna propriedade privada do que ou de quem comprou sua força de trabalho. Quanto mais o homem transforma a realidade, mais essa realidade se torna estranha e agressiva para ele. Do emprego vai ser essa: você vende sua força de trabalho para alguém que compra, né, sua força de trabalho. Mas na verdade, no contexto atual, isso ganha essa outra conotação de ser realmente que era a mercadoria ou essência humana. Assume essa essência humana na perspectiva de que, por exemplo, você desenvolve um trabalho, tenta entrar no mercado de trabalho a partir de sua qualificação enquanto pessoa. Então, eu tenho tendência a ser dentista, eu tenho habilidades mais aguçadas para ser uma médica, para ser uma enfermeira. Então, na verdade, exala a essência. Obviamente, em determinados momentos a gente não tem possibilidade de escolha, né? Então, é o que lhe surge, o que lhe aparece, e aí você agarra com unhas e dentes. Mas antes de qualquer coisa, ele tem esse pré-requisito, que você vai ser externalizado a sua essência naquela profissão que você desenvolve. Emprego e trabalho significam a mesma coisa? Muitas pessoas comumente associam esses dois conceitos como sendo um só. Porém, apesar de estarem ligados, eles possuem sentidos distintos. Enquanto o trabalho é mais antigo e existe a partir do momento em que o homem começou a transformar a natureza e o ambiente ao seu redor, produzindo ferramentas e utensílios, o emprego é algo mais recente. Esse conceito surgiu em meados da Revolução Industrial
e é uma relação entre homens que vendem sua força de trabalho por algum valor. Ter emprego é ter carteira assinada, direitos trabalhistas, cumprir horários, ter dia certo para receber o salário. É se comprometer com uma função específica. Os termos são bastante interligados. Uma pessoa pode, por exemplo, exercer emprego e trabalho simultaneamente. O trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos. Foi através dele que as civilizações conseguiram se desenvolver e alcançar o nível atual. O trabalho gera conhecimentos, riquezas materiais, satisfação pessoal e desenvolvimento econômico. Por isso, ele é e sempre foi muito valorizado em todas as sociedades, exercendo diferentes funções em cada uma delas. Com isso, não dá para afirmarmos que o trabalho é apenas uma essência humana ou uma mercadoria isoladamente. Essas características estão interligadas e juntas constroem a definição de trabalho.